Olá, tudo bem? Então, novos tempos exigem nova mentalidade. A questão aqui é que somos impacientes por natureza e agimos muitas vezes de forma equivocada, sem ver a vida com clareza. Só descobrimos as coisas quando já é tarde demais, formando uma espécie de miopia existencial que só visa o curto prazo, não é mesmo? A questão é que a mentalidade de curto prazo ela está embutida na nossa mente, de forma praticamente colada, com um super bonder, e que não sai de jeito nenhum. Está colado com a gente, porque foi o que manteve a nossa espécie viva ao longo de milhões e milhões de anos, em que o único objetivo nosso era sobreviver e reproduzir em uma natureza incrivelmente perigosa e brutal, porém simples. Porém, hoje o mundo não é mais simples, mas sim altamente complexo. Então essa mente humana feita para viver no imediato, no presente, no curto prazo, no prazer do agora, vive se ferrando lindamente. Vive ferrando a gente junto. Por exemplo, cedendo ao político populista, ao relacionamento com uma pessoa abusiva, aos discursos inflados, ao vendedor trapaceiro, à traição, ao impulso de compra, aos vícios e ficar na cama quentinho em vez de estudar, pois o nosso cérebro ele é preso no curto prazo e no primitivo. Por exemplo, a pessoa está com uma paixonite e nota que essa paixonite demora para responder as mensagens. Logo, ela entra em pânico total. Fica a tarde inteira pensando nisso. Até que, com o desespero, começa a entupir a outra pessoa de mensagens, exigindo a atenção dela. Então, essa paixonite se afasta devido à chatice insistente dessa pessoa. Sendo que o motivo da paixonite não ter respondido não foi a indiferença, mas sim porque estava cheia de trabalho. Resumindo, vemos uma coisa e interpretamos outra, mas com o olhar do primitivo. Outro exemplo, a pessoa vê que as ações de uma empresa estão subindo muito e apenas com base nisso ela investe boa parte do dinheiro dela e um mês depois ela toma prejuízo perdendo todo o dinheiro, pois ela foi guiada pelo calor do momento. A questão aqui é que somos impacientes por natureza e agimos muitas vezes de forma equivocada, sem ver a vida com clareza. E só descobrimos as coisas quando já é tarde demais, formando uma espécie de miopia existencial que só visa o curto prazo. Mas agora fica a pergunta, como explicar essa miopia existencial que sofremos e que só pensa no curto prazo? Essa é a questão. Então, como falamos agora há pouco, a questão é que a mentalidade de curto prazo ela está embutida na nossa mente de uma forma praticamente colada, com um super bonder, que não sai de jeito nenhum. Está colado porque foi o que manteve a nossa espécie viva ao longo de milhões de anos, e que o único objetivo era sobreviver e reproduzir em uma natureza incrivelmente perigosa e brutal, porém simples. Imagina, por exemplo, que um leão saltou da moita e vai te comer. Comer no bom sentido, claro. Você tem que agir imediatamente para sobreviver. Não tem tempo para pensar e nem para planejar. Aqui a reação é de curtíssimo prazo. Ou você luta ou você foge, não tem tempo para pensar. Com base nisso, o cérebro humano, à medida em que ele foi evoluindo, ele foi aprendendo a tomar decisões imediatas diante de determinados contextos, de forma praticamente automática, em forma de uma reação programada por milhões e milhões de anos, visando a sobrevivência da espécie. E isso funcionou perfeitamente, estamos vivos aqui agora graças a isso. Mas isso era em um mundo simples, mas e hoje em que vivemos em um mundo muito complexo e imprevisto? Eis a questão, sendo que novos tempos exigem nova mentalidade, sendo a nossa mentalidade uma mentalidade ainda primitiva, fazendo de nós meros macacos pensantes, presos no momento presente, pensando apenas na gente mesmo, apenas no nosso mundinho e odiando o longo prazo. Bastando aparecer um estresse ou uma fonte de prazer para a gente voltar para essa nossa natureza animal. Mas como ir contra essa natureza primitiva e sermos seres dotados de paciência e razão? Como alcançar a sabedoria? Como deixar de ser impaciente? Eis a questão. A questão é que isso foi estudado ao longo da história da humanidade. Esse foi um problema que sempre tivemos ao longo das épocas, em que várias pessoas tentaram transcender esse lado nosso, tentaram transcender esse padrão primitivo. Já falamos aqui já em vídeos anteriores e não custa repetir, mas uma forma de conseguir isso começa por meio da busca pela calma.
Isso mesmo que você ouviu, pela busca pela calma. Inclusive, para os gregos, a deusa da razão e a deusa da guerra justa, que é a deusa Atena, ela só é alcançada por pessoas calmas. A explicação para isso, segundo os gregos, é que a deusa da sabedoria e deusa da guerra justa, a deusa Atena, ela nasceu diretamente da cabeça de Zeus. Atena é a principal deusa dos heróis na Grécia Antiga e que dava o espírito calmo, a serenidade e a sabedoria que os direcionava para o sucesso e a vitória, sendo a visita de Atena a melhor coisa que poderia acontecer com qualquer soldado, general, líder ou artesão em tempos de necessidade, pois ela presenteava com a sua racionalidade. Cabendo a cada um de nós trabalhar a nossa Atena interior, principalmente agora em que o mundo está passando por uma crise ferrenha e que tende a piorar, cabendo a gente buscar sabedoria inspirada na nossa Atena. O que é bem diferente do nosso instinto em que as nossas emoções são descontroladas. São como uma criança birrenta que só pensa no imediato, no aqui e no agora, mas que quando você a compreende, o tiro sai pela culatra e ela se acalma. Já agora aqui, com um espírito calmo, você consegue se sentar ao lado de Atena, sendo presenteado pela compreensão, que vai cada vez mais trazer clareza sobre a realidade do que está acontecendo, vendo as coisas pelo topo. Pelo topo? Por que pelo topo? Vou te explicar agora. Pois a vida muitas vezes é uma alta montanha em que do topo podemos ver de tudo, mas que a nossa tendência natural é vivermos no pé dessa montanha em que não podemos ver nada além de poucos metros à nossa frente. Sendo a sua missão de vida escalar tal montanha. E quanto mais você escala, mais você vê a visão de baixo e vai tomando consciência da ignorância que você tinha antes. Quando você sobe essa montanha, você não repara logo de cara nos efeitos, mas meses depois subindo, você olha para trás e fica assustado por ver a paisagem. Sendo a busca pela sabedoria justamente o ato de você escalar essa montanha, construir um castelo em cima dela e lá de cima observar o todo, desde as paisagens, as pessoas lá embaixo, até o inimigo iniciando uma invasão. Sendo que nós humanos somos seres presos no imediato, no curto prazo, no presente. Somos seres que vivemos no pé da montanha por natureza, vendo apenas alguns palmos à nossa frente e nada além disso. E algumas pessoas ainda vão criticar você quando veem que você está escalando essa montanha. Afinal, o crescimento do gigante incomoda os anões. Sendo a sua busca como ser humano escalar essa montanha, podendo ver o mundo lá do alto e assim transcender essa natureza. Mas diante disso, então, fica a pergunta: como você vai escalar tal montanha agora no seu dia a dia, podendo ser um ser humano mais completo e que controla tal natureza imediatista? Eu vou explicar para você. Quando você vê as coisas através do olhar do eu, através do olhar do ego, do agora, da emoção, você está no pé da montanha. Mas quando você olha pelo olhar da razão, você olha pelo alto dessa montanha. Vamos supor que você está enfrentando um problema qualquer. Vamos supor um conflito. Você vai olhar de cima, enfrentando tudo de forma impessoal, se separando do calor do momento, vendo as coisas pelo olhar de quem vê de fora, não se agarrando ao imediato, não sendo absorvido pela situação, vendo tudo pelo alto, tentando ver as coisas pelo olhar geral e tentar compreender a natureza do problema, coisas que só quem está assistindo do alto consegue ver, sem ser absorvido pela situação. Só de fazer isso já vai estar combatendo essa nossa natureza que é condicionada a ser míope. Em resumo, de forma bem consciente, você vai tentar se afastar do presente olhando para as coisas sobre uma perspectiva mais ampla, tentando tornar isso um novo hábito. Hábito esse que te permite olhar por diversas dimensões, diversos ângulos, lá de cima, por meio da calma e da impessoalidade, longe do calor do agora. E essa é a forma com a qual você estaria subindo essa montanha, vendo tudo pela impessoalidade, pela terceira pessoa. Embora isso seja raro na gente, a gente deve assumir que a nossa natureza sempre puxa a gente para o extremo oposto. Sempre puxa a gente para o pé da montanha, pois isso está impregnado na nossa alma de meros macacos que se acham racionais. Macacos esses que têm que aceitar que não vivem mais em um ambiente de savana. Eu, por exemplo, eu tento ver as coisas por cima da montanha, mas logo eu sou puxado de volta ao pé dela. Afinal, essa é a minha natureza, é a nossa natureza humana que compartilhamos. Mas quanto mais você pratica isso, mais você vai conseguindo driblar esse lado.
Mas o vídeo, ele não acabou aqui não, tá? No próximo vídeo eu vou te mostrar 4 sinais dessa miopia existencial que vivemos e você vai poder identificar ela em você ao ponto de começar a trabalhar ela com mais facilidade, beleza? E eu ainda não sei qual vai ser o nome do vídeo, mas basta você vir na playlist chamada Viagem Interior, o caminho para o autoconhecimento, que vai aparecer no final desse vídeo, ou então já deve até aparecendo no card aqui ao lado, beleza? Mas para concluir esse vídeo, eu quero que você igual a Janus. Janus, ele é o deus romano, deus guardião dos portões. Ele possui 2 faces. Uma face olhando para o passado e outra face olhando para o futuro. A face que olha para o passado, ela olha para aprender com os erros e nunca mais repetir. Já a face que olha para o futuro, ela simplesmente visualiza onde ela quer chegar. Ou seja, ele é o deus das transições. A questão aqui que eu quero te dizer é simples: seja igual Janus, com um pé no passado, aprendendo com seus erros, aprendendo também com os erros da humanidade, mas também esteja no futuro, se preparando por o que está por vir, transcendendo a nossa natureza de sermos meros macacos pensantes. Pense nisso.